Deixa eu colocar em modo exibição. Bem, pessoal, como eu estava falando para vocês, a gente trabalhou a parte de propriedades coligativas, foi a nossa primeira parte, e eu cobrei um experimento. Então, as atividades mais o experimento, elas vão ser a das notas do segundo bimestre, certo? E a prova eu vou cobrar só em cima de termoquímica, que é esse assunto que nós estamos vendo agora, ok? Eu passei também, já postei aula sobre isso, já postei a aula, e hoje nós vamos falar um pouco e fazer algumas atividades já para introduzir o conceito. Então, a palavra termoquímica, olha bem para essa palavra, química, a gente sabe que é a ciência que estuda as transformações da matéria e a energia envolvida nesses processos. E a palavra termo vem de quê? De calor, temperatura. Então, a termoquímica é um ramo da química que estuda os fenômenos que ocorrem com a matéria, onde está envolvida a energia calor. Vocês sabem que calor é uma forma de energia, não é isso? Vocês já estão estudando isso em física também? Ainda não. Não? Estão trabalhando a questão de quantidade de calor de um corpo, essas coisas, ainda não? Não, a gente mal teve aula de física esse ano. Ah, mas aí a gente vai ter um estudo, assim que vocês tiverem contato de trabalhar com esse termo na física, aí vocês vão ver que é um assunto bem paralelo. A gente trabalha a questão de calor. Calor que é uma energia em propagação, né? Ela é em movimento, ela é transferida de um corpo para outro. E esse calor ele pode estar contido na matéria. Então, a termoquímica é um ramo da química que estuda as transformações da matéria onde está envolvida a energia calor. Observe bem esses fenômenos abaixo. Então, nós temos aqui palitos de fósforo, fósforos riscados, e uma água fervendo na boca de um fogão. Certo? Espera aí, deixa eu dar um clique aqui. É porque está travando o slide. Então, nesses dois fenômenos, você observa que está sendo envolvido a questão do calor, né? Quando queima o palito, quando ferve a água. E quando ocorre essa relação entre o calor e os fenômenos, nós podemos classificá-los em endotérmicos e exotérmicos. Então, a gente tem aqui mais dois fenômenos, né? Quando você, tipo, assa, cozinha um alimento, como a carne. Para que ela passe pelo processo, pelo fenômeno, ela absorve calor. Então, quando a gente faz um cozimento, a água que está ali, o material que está ali, a comida que está ali, ela absorve calor para poder passar pela transformação, que é o cozimento. Isso é um fenômeno químico, professora? Sim. Quando absorve calor do meio ambiente, né, do meio onde ela está, então a carne assada aí, digamos que faz um churrasco, então a gente coloca ela em cima da grelha, e de onde é que vai vir o calor, a fonte de calor? Do carvão, do que está sendo queimado ali. Então, quando isso absorve calor, nós vamos chamar de endotérmicos. Endo, absorve, térmico, calor, absorve calor. Exotérmicos, então, exo, esse prefixozinho quer dizer externo, libera. Então, quando os processos são exotérmicos, é porque eles liberam calor. Conseguiram compreender isso aí direitinho? Sim. Queria começar a explicar de novo, professora, que eu não entendi muito, não. Eu explico novamente. Sempre que vocês não conseguirem compreender, ou que se o slide travar ou alguma coisa, vocês me avisam, tá bom? Vocês estão observando aí no slide que eu estou mostrando. Vocês estão vendo esse slide? Que Sim. tem uma fogueirinha e uma carne assada. Sim. Pronto, porque o problema que eu estava tendo pela manhã é porque eu passava o slide e o slide não passava para os alunos.
Mas se por acaso fique só numa tela, vocês me avisam, tá bom? E, Certo. Alisson, se a sua aluna entrar, porque quando eu exponho o slide, eu vou para outra tela, e às vezes eu não consigo visualizar. Agora você me avisa que eu aceito, tá bom? Se ela estiver entrando. Bem, vamos só repetir aqui, né, que a amiguinha pediu. Acho que alguém entrou lá. Deixa eu ver aqui. Não, ainda não tem nenhum pedido, não. Bem, como eu estava falando, ó, nós vamos estudar os fenômenos químicos que ocorrem, absorção ou liberação de calor, tá? Então, quando você coloca, além desses exemplos que estão aqui, mas até os exemplos anteriores, quando você pega uma panela e coloca água, a gente fez, coloca água para ferver, o que que vai acontecer? Você vai colocar lá no fogão, vai acender a boca do fogão e ali tem uma fonte de calor, não é isso? Essa fonte de calor, ela vai ser passada pelo metal da panela e chega até na água. Aí a água vai fazer o quê? Ela vai absorver calor até começar a ferver, que é o processo de ebulição, falado na química. Quando o processo absorve calor do meio ambiente, eu digo que ele é endotérmico. Absorve. Térmico, calor. Então, endotérmico absorve calor. E quando o processo é exotérmico? Aí a gente tem um exemplo, no mesmo exemplo da água fervendo. De onde vem o calor que a água está absorvendo? Ela vem da boca, das chamas da boca de um fogão. Então, aquele gás de cozinha que está ali na boca do fogão, que está queimando, né, sofrendo combustão, ele libera calor para o ambiente. Então, o processo que libera calor, eu chamo de exotérmico. Compreendeu agora? Entendi. Obrigada. Nada. Vamos fazer já um exercício para a gente compreender esse conceito. Considere as seguintes transformações que ocorrem em uma vela acesa. Vocês estão vendo esse slide aí que eu estou falando? Sim. Pronto. Primeiro ponto que nós vamos observar em uma vela acesa. Solidificação da parafina que escorre na vela. A parafina é a cera, tá, pessoal? Então, quando a gente acende lá a vela, o que que acontece? Ela não derrete e escorre, não é isso? Sim. Quando ela escorre, ela solidifica lá embaixo. Que é isso? Ela passa de líquido para sólido. Sólido. Isso. Então, solidifica, passa de líquido para sólido. Segundo ponto, queima da parafina. A gente sabe que a gente vai lá colocar a vela, que boa parte da cera, da parafina, queima. E fica só um pouquinho quando ela termina totalmente, que ainda sobra parafina. Mas parte dela queima, certo? Quem garante a chama da vela não é o pavio, é a parafina. Então, o segundo ponto é a queima da parafina. Terceiro ponto é a vaporização da parafina. O que é a vaporização, professora? Além dela ficar ali líquida, ela vai derretendo, uma parte dela também evapora. O que é evaporar? É que ela passa do estado líquido para o estado de vapor ou gás. Bem, nesses três pontos observados, nós vamos dizer que, então a gente vai classificar em endotérmico ou exotérmico. Aí eu pergunto a vocês, tá lá, imagina a vela, certo? A vela derreteu, então, a parafina derreteu, tá bem quente, não tá bem quente, quando se cai um pingo daquela parafina na gente, queima. Então, aquela parte líquida que está com todo o calor presente nela, quando ela escorre, ela solidifica. Quando ela está sólida, ela é quente? Não. Não, ela esfria.
Ela Isso. esfria. Então, ela esfria. Se ela estava líquida, estava quente e ficou sólida, esfriou, quer dizer que ela liberou Calor. calor. Muito bem. Então, isso acontece quando ela libera calor. Logo, o processo é exotérmico, ok? Exotérmico. Então, libera calor exotérmico. Agora, quando tá queimando, que fica lá o foguinho, você sente o que em volta? Você sente calor em volta? Hein, pessoal? Não entendi. Repita aí, por favor, de Quando novo. a vela não tá queimando, a parafina não tá Sim. queimando, aí fica lá o Sim. fogo. Você sente calor em volta do ali? Sim. Sim. Pronto. Então quer dizer que a queima da parafina também libera calor. 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 Libera calor para o meio ambiente. Então ela também é exotérmica. Térmica. Muito bem. E a vaporização? Então, quando ela passa do líquido para o gasoso. Aqui embaixo, eu coloquei para vocês, relembrando algumas mudanças de estado físico. E a mudança de estado físico também é um fenômeno, certo? Estudado pela química. Quando as substâncias elas mudam seu estado físico, é porque elas sofreram uma variação de temperatura, ou seja, ou ela absorveu ou liberou calor. Então, ó, quando está sólido, que passa para o líquido, quer dizer, a parafina estava sólida, foi para o líquido, ela tem que absorver calor. E no processo inverso, que for o da solidificação, ela libera calor, que foi o que a gente falou ali em cima. Quando a gente fala vaporização, olha aqui a setinha. Vocês estão acompanhando a setinha que eu estou mexendo aqui? Sim. Pronto. Ó. A vaporização é a passagem do líquido para o gasoso. Nesse sentido, sólido, líquido e gasoso absorve calor. E no processo inverso, libera calor. Deixa eu falar de outro exemplo do dia a dia de vocês e que vocês vão perceber bem direitinho isso aí. A água. Quando a água está no congelador, ela está em que estado? Sólido. 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 E nós chamamos de gelo. Se eu tiro do congelador o gelo, coloco em cima da mesa e deixo ali, aí começa a absorver, 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 absorve o calor e ela vai para que estado? Líquido. 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 Perceba que para passar do estado sólido para o líquido, absorveu calor. Calor. Quando eu pego essa água líquida e ou eu forneço calor a ela, colocando lá para ferver numa panela, ou ao meio ambiente mesmo. O que que acontece? Ela vai absorver, absorver, absorver calor até vaporizar e passar para o estado gasoso. Então, perceba ó, que lá da geladeira para o estado líquido, para o estado gasoso, ela só absorveu calor. Não é isso? Sim. No processo inverso, se essa água evapora, vamos falar no meio ambiente assim, aberto. Se essa água evapora e sobe, sobe lá nas partes mais altas da atmosfera, ela vai chegar num ponto bem frio e ela condensa, forma as nuvens. Não é isso? Condensação, processo inverso. E aí precipita na forma líquida, que é quando chove. Se eu pego essa água e baixo ainda mais a temperatura, o calor que estava nela liberado e ela fica sólida. Então, quando você também pega a água e coloca numa caçambinha assim, né, que a gente chama, numa forminha de gelo, para fazer gelo, e coloca no congelador, ela estava na temperatura do ambiente. Quando você colocou no congelador, que ela foi para baixo de zero, ela congela. Então, para ela congelar, ela teve que liberar calor. Então, a vaporização da parafina é um processo endotérmico, que absorve calor. Professora, hoje a gente estava falando da parafina da vela, a senhora foi para a água, como é isso? Veja, esse modelinho, esse estado físico da matéria que sofre variações com o calor, serve para qualquer substância. O que vai mudar só são os pontos de fusão e ebulição. Ah, então quer dizer, professora, que o ferro, ele pode ficar líquido?
Pode, a gente derrete ferro, alumínio e tudo para poder moldar. Só que cada um tem seu ponto específico. Mas para que ele derreta, chega, né, a sofrer esse fenômeno, ele tem que absorver calor. Aí, para ele voltar para o seu estado original, ele libera o calor e volta para o seu estado original. Compreenderam essa questão? Sim. Ótimo. Qualquer dúvida, é só falar, viu? Vamos para a segunda questão. Ao se dissolver uma determinada quantidade de cloreto de amônia em água a 25 graus, obteve-se uma solução cuja temperatura foi de 15. A transformação descrita caracteriza um processo do tipo. Bem, nós estamos trabalhando o conceito de exotérmico e endotérmico. Absorve e libera calor. Se a água estava a 25 graus e ela foi para 15, aumentou ou diminuiu a temperatura? Diminuiu. Diminuiu. Isso quer dizer que ela absorveu ou liberou calor? Tinha 25, Liberou. passou para 15. Muito bem. Então, ela libera calor e ela fica, no caso, ocorre uma diminuição da temperatura. Ou seja, esse processo é endotérmico ou exotérmico? Liberou. Exotérmico. Muito bem. Então, toda vez que a temperatura diminuir é porque liberou o calor. Exatamente. A gente não está falando de um sistema que está ali fechado? Sim. Então, se o sistema estava com 25 e a temperatura diminuiu, isso quer dizer. Deixa eu aceitar aqui uma aluna. Isso quer dizer que essa temperatura, ela liberou e ocorreu o resfriamento. E quando aumenta é endotérmico, não é isso? Isso, porque aumenta a temperatura. Muito bem. Isso mesmo. Vamos fazer mais exercício aqui, que é para a gente compreender bem direitinho esse conceito. Professora, aí só por nível de conhecimento, me diga o que é atérmico. Atérmico, ó, não térmico, quer dizer que não está envolvendo nada com calor. Esse adiabático aí já foi uma questão que não deveria nem entrar, certo? E isotérmico, quer dizer que, ó, iso, que houve um equilíbrio, tá bom? Vamos fazer aqui, eita, essa questão é muito boa, é questão de como mais ou menos eu gosto das minhas questões de prova, preste bastante atenção. Ao sair molhado, esse slide está aparecendo para vocês aí? Sim. Sim. Deixa eu só tomar aqui um pouquinho de água, que a garganta está secando. Então, vamos ver, ó. Ao sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, a gente sente uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que, no caso, está em contato com o corpo. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água, aí a gente vai ter aqui as alternativas. Veja bem. Ó, tomei a água, chega, ela vai resfriando a minha garganta. Por que vai acontecendo isso, professora? Porque a água ela tem esse poder de absorver o calor de onde ela estiver presente. Então, imagina aí, você estava numa piscina, certo? E você saiu de dentro da piscina e o corpo está molhado, você não se secou, você ficou com o corpo molhado. A gente não tem logo aquela sensação de frio, mesmo que seja um dia bem quente, a gente tem uma sensação de frio, não é isso? Sim. Então, preste atenção, nós estamos analisando a água e não o seu corpo. A sensação você tem de frio. Agora, por que isso acontece? Aqui está dizendo que o fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que está em contato com o corpo. Então, se eu tenho a água sobre o meu corpo, de onde é que ela vai absorver calor para evaporar? Vocês estão compreendendo o raciocínio? O corpo está todo molhado e a água vai sofrer evaporação. Certo?
Para ela evaporar, a gente viu ainda agora, para ela evaporar, ela tem que absorver calor. Calor. Isso. E de onde é que ela vai absorver o calor? Do corpo, certo? Eu ia falar, professora, mas eu tava com medo de errar. Não, Eu também. não tem problema se vocês errarem, não. A gente está aprendendo aqui, tá bom? Não tem problema. Só que eu quero que vocês compreendam que a gente sente frio. Mas por que a gente sente frio? Porque a água está absorvendo o calor do corpo. Onde ela estiver, ela vai absorver o calor. Não sei se vocês gostam disso, mas eu lembro bem, né, que tô com uma saudade danada de Santa Cruz, do calor de Santa Cruz não, mas tô com saudade de Santa Cruz. Mas quando tá muito quente, que a gente passa pano assim, a gente passa o pano na casa, aí quando a gente termina, o chão fica bem friinho, não fica? A vontade da gente, eu não sei de vocês, mas é se deitar ali Se naquele deitar no chão. né? É, Por que isso professora. acontece? Porque você não passou a água ali? Aí a água para ela, você viu, você passou o pano, ficou molhado o chão e daqui a pouco secou. O que que aconteceu? A água evaporou. Para ela evaporar, ela retirou o calor da onde? Do chão. Por isso que ficou frio, a cerâmica ficou friinha, por isso que deu esse efeito aí, você quis se jogar lá no chão. Que a vontade da gente é essa. Bem, fazendo uma comparação, toda vez que a água, onde ela tiver contato, e ela começa, é um processo natural de transformação da água, né? Graças a Deus, porque assim a gente tem a garantia de que ela evapora e forma as nuvens e depois chove, e nesse ciclo contínuo da água. Então, a água, ela tem esse poder de absorver o calor. Por isso que a gente sente frio. Então, qual das alternativas seria a correta? Seria a correta. Letra B. Letra B é um processo endotérmico e retira calor do corpo. Corpo. Muito bem. Então, por isso que a gente sente frio, porque ela retirou o calor do corpo. Alguma dúvida? Não. Não. Ótimo. Vamos para a quarta questão. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. 1. Gás queimando em uma das bocas do fogão. 2. Água fervendo em uma panela que se encontra sobre esta boca do fogão. É basicamente aquilo que eu estava conversando com vocês ainda agora, né? Da panela, da água fervendo, do fogão. Quando eu pedi, já vou entrar, vou dar uma furadinha para quem não fez o experimento. Quando eu pedi para que vocês fizessem um experimento, era justamente para que vocês vissem, percebessem essa química que a gente está estudando dentro da casa de vocês. Então, a aula da gente agora só falou do processo de termoquímico com a queima da vela. Eu sei que você tem acesso a uma vela, que você pode observar isso. E essa quarta questão aqui, essa outra, né? Imagine que você saiu do banheiro com o corpo mais molhado, não se secou direito, você vai sentir aquele frio. Até quando a gente lava o cabelo, né? Lava o cabelo e deixa molhado, a gente sente mais frio. Por que isso acontece? Porque a água está absorvendo calor do meu corpo. Ela é um processo endotérmico de evaporação, e aí ela absorve o calor do corpo. Aí você poderia me falar, você poderia me explicar isso no experimento? Você poderia, como eu vi, algumas pessoas mandaram um experimento mostrando como era propriedades coligativas, mostrou lá 2 panelas que tinham a mesma quantidade de água, a pessoa filmou de cima, não sei se foi uma de vocês que está aqui ou se foi outra pessoa. Eu não sei o nome da aluna agora, certo? Então me perdoe se você está escutando, mas eu achei muito interessante o seu experimento. Colocou 2 panelas com água na mesma quantidade, com o mesmo fogo na mesma temperatura ali. Em uma ela colocou sal e na outra não. E a que tinha sal demorou mais para ferver. Por quê? Porque, ó, propriedades coligativas. Então, ó, ligou as propriedades das substâncias, aumentando o ponto de ebulição da água. Eu não pedi experimentos tipo estilo NASA, ninguém ia fazer um negócio desse. Não pedi nada complicado, eu quero que vocês observem a química que está em vocês, no corpo de vocês, na casa de vocês, certo? A gente não está podendo se encontrar presencialmente para a gente usar nosso laboratório, mas sempre que eu chamar vocês para lá, se Deus quiser, a gente volta um dia a ter essa aula presencial,
Sempre que eu chamar vocês para lá, não vai ser para eu falar de uma química que não existe, não. Não é uma química de outro mundo, não. É uma química que está no dia a dia de vocês. E é importante vocês terem esse entendimento. Por exemplo, eu falei da água sobre o corpo de vocês, que absorve calor. Mas isso é usado tanto, minha gente, inclusive num circuito de um carro. Vocês já ouviram falar, né, que lá a gente tem que sempre colocar água no carro, tem uma partezinha, um compartimento que se coloca água. Para que essa água? Se não tiver água, não funciona, viu? Não é só o combustível, tem o combustível, a parte elétrica e a água. É a água que fornece energia para o carro se movimentar, professora? Não. Lá tem um motor de explosão, onde queima a gasolina, queima o etanol, o diesel, dependendo do combustível que está se trabalhando aí. Essa queima, toda queima, aí eu lembro lá da queima da parafina, libera ou absorve calor? Hein? A palavra queima Libera, professora. libera. A queima do gás de cozinha, a queima da parafina, a queima da madeira da fogueirinha de São João, que a gente nem pode fazer. Tudo que queima, que sofre combustão, libera calor. Então, o combustível ali também no carro, ele queima e libera calor. Se ele libera calor, se a gente não controlar o calor no sistema do carro, ele explode, pega fogo. E o que é que está controlando o calor? Aí lá vem a água. Tem um compartimentozinho, certo? Que é também colocado uma água com aditivos, que ela não evapora com facilidade. Aí vem propriedade coligativa, que a gente falou na questão anterior. Então, é colocado uma substância, um aditivo ali, que ela não vai, como é que eu posso dizer? Não vai evaporar com facilidade. Isso quer dizer que aumentou o poder calorífico da água, aumentou o ponto de ebulição. Então, para ela chegar a ferver, tem que a temperatura estar bastante alta. Aí tem os caninhos lá que essa água passa por ele e ela vai passando e absorvendo o quê? Calor. Calor. Absorve o calor e faz com que a temperatura ali dentro do sistema do carro permaneça no limite, na quantidade certa. E lá no painel do carro tem um termômetrozinho mostrando que se passar da temperatura específica ali, você tem que desligar o carro rápido, porque ele pode explodir a qualquer momento. Então, veja a importância dos conceitos. Eu saio de um conceito simples, que é essa questão que a gente vai fazer agora, de uma água fervendo ali, para um conceito maior, só falando da água, mas essa teoria, esse segmento, esse estudo é voltado para todas as substâncias, tá ok? Bem, então tá lá o fogão da sua casa, em uma das bocas do fogão tá o gás queimando, e em cima tem uma panela com água fervendo. A pergunta é, com relação a esses processos, pode-se afirmar que 1 e 2 são exotérmicos, 1 é exotérmico e 2 é endotérmico, 1 é endotérmico e 2 é exotérmico, o 1 é isotérmico e o 2 é exotérmico. Letra E, o 1 é endotérmico e o 2 é isotérmico. Então, vamos pensar, gás queimando na boca do fogão, é endotérmico ou exotérmico? Isotérmico. Exotérmico. Ops. Exotérmico. O gás está queimando, eu sinto o calor em volta, então está liberando calor. E a Calor. água está fervendo, ela está absorvendo ou liberando calor? Tá absorvendo. Está absorvendo. Então, você coloca, tem o fogo, a panela é o metal que vai transferir o calor e a água começa a absorver para poder ferver. Então, a alternativa correta seria 1 é exotérmico e 2 é endotérmico. Térmico. Isso. O gás queimando libera calor e a água fervendo absorve calor. Dúvida? Não. Não. Ótimo. Vamos um passo à frente agora dos nossos conceitos. Então, endotérmico e exotérmico a gente já compreendeu. Agora, veja, toda espécie química, quando eu falo espécie química, eu falo de substância, misturas, certo?
toda espécie química, ela possui uma energia, que quando é medida a pressão constante é chamada de entalpia. Então, toda matéria, toda espécie química, toda substância que você pode imaginar, o calor, no caso, o calor é uma energia que vai estar contida nessa matéria, nessa espécie química. E nós vamos chamá-la de entalpia. O que é entalpia? É essa energia. Como é que eu vou simbolizar? Por um H, certo? Eu não posso colocar um E, só porque não é de energia. Porque já vocês vão ver lá na física que já tem um Ezinho lá que ele simboliza outra coisa. Então, aqui a gente usa o H, certo? Quando a gente fala de energia de um sistema, de uma espécie química, a gente não pode calcular ela de forma isolada. Tipo, ó, não posso pegar essa água aqui, certo? Tá no meu copo. Não, acho que não dá para ver por causa do meu plano de fundo. Dá para ver? Dá, professora. Pronto. Eu pegar essa água aqui, não tem como eu chegar e dizer aqui, tem tanto de energia nessa água. Não vai rolar, certo? Eu só posso saber quanto de energia ela, por exemplo, pode absorver se eu colocar ela lá para ferver, colocar um termômetro, ver quanto de energia vai ser absorvida pela água para ela evaporar. Então, se ela tem que passar por uma transformação para eu poder saber quanto de energia, que a gente vai aprender agora a quantificar essa energia, eu tenho que saber o antes e o depois. Na matemática, que é a nossa ferramenta, que a gente usa em física, em química, a gente trabalha com o antes e o depois, e nós chamamos isso de variação. Está variando. Tem uma temperatura, tem uma energia aqui, agora tem um tipo de energia. Se eu coloco para aquecer, daqui a pouco vai ter mais energia, não está absorvendo? Ou se liberar, vai ter menos energia. Então, eu tenho que saber o antes e o depois. Aqui, ó, nós vamos ter uma fórmulazinha bem simples, que você já vem trabalhando esse conceito. Aqui tem, ó, a energia, né, simbolizada pelo H. Quando eu colocar um delta, fique bem antenado com isso. Não precisa ter medo desse símbolo delta. Ele só indica que houve uma variação. Quer dizer que a gente vai ter um estado final e um estado inicial. Certo? O antes e o depois. Então, quando eu coloco aqui ΔH, eu vou dizer a variação da entalpia é igual a entalpia final menos a entalpia inicial. Compreenderam o raciocínio? Sim. Ótimo. Porque às vezes vocês ficam com medo quando a pessoa apresenta uma fórmula. Isso aqui, essa fórmula é só para determinar, realmente estou falando de energia. É um símbolo para dizer que eu estou falando de entalpia. Mas para qualquer segmento você entende que uma variação é pegar o estado final menos o inicial. Aí você vai achar a variação. Vamos ver aqui um exemplo. Nos processos exotérmicos, que é onde libera calor, certo? A entalpia, se está liberando calor, a gente viu ainda agora lá no exercício daquela água que estava a 25 graus e passou para 15. Não diminuiu a temperatura? Não liberou calor? Sim. Foi? Só que inicialmente ela tinha 25 e passou para 15. Então, eu vou colocar isso aqui. Vou colocar uma canetinha. Eu vou colocar isso aqui em dados. Então, eu vou ter o antes. Eu vou ter aqui, ó, o final menos o inicial. Se eu pensar naquela água que a gente tinha falado, o final não foi 15? Estou escrevendo aqui. Deu errado. Se eu pegar 15 menos 25, vai dar quanto? Menos 10. Menos 10. Professor, e vai ficar negativo? Sim. Por que que vai ficar negativo? Porque a temperatura caiu, baixou. Exatamente. Perfeito. Então, se liberou calor,
vai ser, no caso, eu vou até... Calma, professora. Ah, Explique de novo, porque agora eu fiquei confusa. vamos lá, vou explicar de novo. Naquela água que a gente estava falando, a temperatura não estava em 25? Sim, Passou para 15. Então, liberou calor e resfriou, não foi isso? Se eu isso. fosse colocar, deixa eu só... Se eu fosse colocar aqui o valor, ficaria 15, não, ficaria 25, né, que é o valor inicial. Eu escrevendo aqui tudo errado. Aí aqui ficaria... Deixa eu tentar apagar isso aqui. Não tô... Aqui. Cadê a borracha, pelo amor de Deus? Borracha, pronto. Deixa a tia apagar aqui, tá? Para explicar direito. Pronto, agora vai funcionar. Se eu conseguir pegar a caneta de novo. Show. Pronto. Então, ó, o final foi quanto? 15, não é isso? Isso. E o inicial tinha 25. Ups, 25. Não liga não com a escrita aí não, que eu tô fazendo aqui com o mouse. Então, se eu pegar o final, que é 15, menos 25, porque liberou calor, vai ser quanto o valor final? Menos 10. Menos 10. Menos 10. Agora, vamos perceber isso num gráfico, certo? Vamos perceber isso aqui no gráfico. No gráfico, você vai ter aqui, ó, o plano cartesiano. Nesse vertical, a gente vai ter o valor de energia. Então, a energia vai crescer de baixo para cima. Sim. E o caminho da reação é só o tempo que vai passar da esquerda para a direita. Mas a gente sempre vai observar mais esse eixo aqui, ó, da entalpia. Quando tiver esse HR, é porque eu tenho a entalpia dos reagentes. O que é o reagente, professora? É o que vem antes. É o estado inicial. Ok? Deu para... Ok. E o HP, entalpia do produto, ou seja, depois que ocorreu a transformação, eu tenho o produto dessa reação. Então, é o que vem depois, é o estado final. Então, quando o processo é exotérmico, que libera calor, a energia maior é antes, é no início, é no reagente, e ela vem, ó, a energia, aí o que acontece? Ó, diminui essa seta para baixo, aqui, em relação à energia não aumenta de baixo para cima no gráfico? Sim. E aqui ela tá, ó, o que acontece? Ela tinha uma energia no início, nos reagentes, aí libera a energia para formar os produtos. Logo, essa variação de energia vai ser menor que zero. Por isso que deu menos 10. Menos 10 não é menor que zero? Sim. Sim. Então, está aí o processo exotérmico. Então, resumindo, processo exotérmico libera calor, tem mais energia nos reagentes do que no produto. Quando o reagente libera calor, o gráfico é decrescente, ó, setinha para baixo, e a variação da entalpia é menor que zero, ou seja, é negativo. Sim. E no processo endotérmico é o inverso. Eu vou ter mais energia nos produtos. Então, observa aqui no gráfico, ó, dos reagentes, que é o estado inicial, tinha uma energia, aí absorve, ó, gráfico crescente, tá absorvendo. Tá vendo que a seta tá no mesmo sentido da energia? Sim. Então, tá absorvendo calor para formar o produto. Então, se tinha menos energia e tem mais energia agora, se fosse o inverso lá, eu ia colocar quanto? 25 menos 15. Aí daria quanto? Menos 10. Não, Daria 10 25 positivo. menos Ah, sim, entendi. dá 10 positivo. Logo, aqui, ó, a variação da entalpia vai ser maior que zero. Zero. O H vai ser positivo. Certo? Entendi.
Então, se o ΔH, variação de energia, der negativo, o que eu tenho? Processo exotérmico, liberou calor. Se o ΔH for positivo, o processo é endotérmico, absorveu calor. Vamos fazer outra analogia. Peraí, volta um pouquinho aí, professora. Vou falar de novo. Vamos ver desse jeito você compreende melhor. É para anotar aqui. Certo. Mas imagine que você tem uma conta bancária. Vamos imaginar que a substância seja a conta bancária e que o calor seja a energia, seja o dinheiro que você vai depositar. Se eu vou depositando, o saldo vai ficar Maior, mais alto. positivo, não é isso? Mais alto. Positivo. Agora, se eu começo a tirar dinheiro, tá liberando dinheiro, vai ficar Negativo. Negativo. Então, vamos ter esse conceito. Então, tá aqui a substância. Se eu fornecer calor e ela absorver, ela tá recebendo, o ΔH vai ser, o saldo de energia vai ser o quê? Positivo. 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 Se ela liberar, o saldo de energia vai ser? Negativo. Pronto. No caso, se ela absorver, vai ser positivo, não é isso? E Isso, quando ela libera, vai ser negativo. isso. A variação da Então, energia. positivo, endotérmico e negativo exotérmico. Isso. Muito bem compreendido. E se eu olhar para o gráfico, eu posso ter vários dados que vai me dizer isso. Se eu olhar para o gráfico, olha para esse gráfico aí. A seta da energia do gráfico é de baixo para cima crescente, não é? Veja aqui, ó. Essa setinha aqui também está no mesmo sentido do gráfico. Então, o gráfico é crescente, ó. Estava menor, absorveu energia, formou o produto. Gráfico crescente, está absorvendo. Gráfico decrescente, está liberando calor. Certo? Os gráficos de termoquímica são dos mais simples. Você só vai verificar isso mesmo, se ele é endotérmico ou exotérmico. Vamos fazer um exercício, porque quando a gente fala exercício, aplica a ideia e aí fica melhor ainda. Mas eu estou vendo que vocês estão acompanhando bem. Professora, eu quero ter essas atividades para eu copiar no caderno. Aí você vai lá no slide que eu postei no Google Sala de Aula e copia esses exercícios no caderno para você estudar. Certo? Tem gente que funciona melhor copiando no caderno, não é? E é bom copiar porque você vai até se familiarizando com os termos da química, termoquímica, exotérmico, endotérmico, libera, absorve, entalpia. Então, você vai se acostumando com essas palavrinhas novas que estão chegando aí na sua vida. Deixa eu ver se tem gente querendo entrar. Não, acho que não, porque tem sim. Alguma dúvida? Tá todo mundo conseguindo acompanhar? Sim, a professora tela ficou toda preta. É porque eu voltei para... Voltou o slide? Voltou. Pronto, porque eu estava adicionando uma amiguinha de vocês aí que queria entrar na aula. Pronto, agora ficou modo tela cheia. Vamos resolver a questão. Tá aparecendo para vocês? Tá. Sim. Tá. A gente vai ter pelo menos 1 hora de aula. Tá bom para vocês? Ok. Sim. Então, vamos fazer esse exercício aqui para fixar o que a gente estava falando ainda há pouco. Considere o gráfico a seguir. Então, vamos analisar esse gráfico com o que a gente já compreendeu anteriormente. Você vê aqui, ó, a gente está aqui. Eu esqueci só de dar esse dado. Como eu estou falando de calor, nós vamos ter as unidades de calor, que vocês já estão acostumados, porque se fala disso o tempo todo. São as famosas calorias. Já ouviram falar desse termo? Sim. Já. Então, né, as quilocalorias, que a gente come calorias, e aí fica assim, fofinho, né, a professora. Então, essas calorias ou quilocalorias, é justamente isso, quando vocês vou fazer um exercício físico para eu queimar calorias. É basicamente isso mesmo. Quando você queima as calorias, você pode ver, quando você está fazendo um exercício, o corpo começa logo a ficar bem quente.
não é isso? E soa muito, né, professora, E a também. pessoa começa a suar. Ó, nós temos 2 processos termoquímicos aí Sim, importantíssimos na vida, hein? Quando você faz uma atividade física, isso requer do seu corpo mais energia. Aí você começa a queimar, vamos dizer, o que você comeu. Nessa reação química de queima, o seu corpo, ó, toda queima libera calor. 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 Exatamente. Então, quando libera calor, o corpo começa a ficar muito quente. Mas é legal que o nosso corpo fique muito quente? Não, senão vai Sim, continuar Não. logo, não pode, né? Assim. Então, o que que acontece? Aí, o nosso corpo, num sistema de equilibrar a temperatura, faz com que a água, que a gente, no caso, uma parte dessa água que a gente chama suor, suor. exatamente, ela passe pelos nossos poros e fique em cima da pele, não fica? Fica suando. Fica. Sim. E isso vai acontecer, igual a gente falou na questão, vai É, absorver calor e absorver. vai absorver calor e evaporar. Evaporar. Isso. Ah, Por isso que equilibra a temperatura. Se a gente não suar, não equilibra a temperatura no corpo. Não é porque a gente está suando também que a gente está queimando calorias. Não é bem assim o conceito, certo? Mas quanto mais quente o nosso corpo fica, a gente soa mais para poder equilibrar a temperatura corporal. É a mesma coisa quando a gente também, um exemplo, você está com uma febre muito alta. Quantas crianças, quantos bebês já não foram salvos porque as mães sabiam disso e não teve problema de ficar nem com problema neurológico, nem tomando medicação? Quando a temperatura do nosso corpo, de febril, né, no caso da febre, chega a 40, a gente pode convulsionar, porque o corpo fica muito quente. Então, o ideal, antes mesmo de levar para o hospital, é tentar equilibrar essa temperatura, baixar a temperatura. Aí vem aquela história de botar uma meia molhada nos pés, né, úmida, de botar, você pega o quê? Pega uma fralda da criança, bota minha numa, mãe colocava no meu pescoço. pode também, mas o ideal é aqui, embaixo da axila, no peito, nessa parte do tronco. Pode colocar no pescoço e também assim na cabeça. Só Na que o cabeça. ideal é colocar, olha, funciona demais. O que que você está fazendo aí? A água não vai ter a função de absorver o calor? Sim, Então, quando bota uma meia, inclusive é até bom botar um pouquinho de água e um pouquinho só de álcool. Não de vai. álcool, né? É. Álcool puro não pode não, porque pode queimar a pessoa, viu? Mas uma água e um pouquinho de álcool, coloca ali. Aí bota a meia, espreme para tirar o excesso de água, coloca nos pés. O que que vai fazer? Vai direcionar o calor, que a gente tem que tirar a questão do calor subir aqui para a cabeça, a questão do cérebro, para a pessoa não convulsionar. Então, coloca uma meia fria. O calor do corpo vai para os pés, vai direcionar para os pés. Uma fralda aqui, dessa mesma solução com água e álcool, colocar aqui nessa área aqui do tórax, aqui embaixo da axila, fazendo assim, no tórax todo. O que que vai acontecer? Vai concentrar, vai absorver o calor do corpo aqui nessa área e vai desconcentrar, no caso, retirar, no caso, o direcionamento para o cérebro. E aí vai controlando a temperatura, toma medicação, aí sim leva para o hospital, porque aí vai impedir que a pessoa venha a convulsionar. Eu Vocês lembro que uma vez eu tava com febre, muita febre, acho que eu tava com 40 graus, por aí 36. Aí eu tava tremendo de frio, mas mesmo assim meu corpo tava muito, muito quente. Aí foi o aí. frio é porque o seu corpo está liberando calor para o ambiente, aí todo vento que pega absorve calor. Entendeu? Aí sente o frio. O ideal também é não se cobrir, ficar com o mínimo de roupa. E se tiver como tomar um banho também, isso vai ajudar a ir equilibrando a temperatura. Mas até chegar no hospital, esses primeiros socorros aí são importantíssimos. Principalmente num bebê, vamos dizer assim, né? Num adulto também já é preocupante. Imagine em um bebê que a temperatura vai muito alta. Em tempos de pandemia, é muito importante a gente saber desses cuidados, até porque muita gente está tendo que se cuidar em casa, porque tem casos que não precisa ir para o hospital, não é isso? Ficar internado. E é importante a gente saber desses cuidados. Então, fica ligadinho nisso, passa essa informação, porque numa informação dessa a gente consegue salvar, né? Salvar uma vida, vamos dizer assim. Dependendo da temperatura, é muito perigoso. Bem, depois dessa
química do cotidiano, voltamos ao nosso gráfico. Olhe para o gráfico. Aqui nesse eixo vertical, vai de 25 a 40. Não é isso? Aqui eu tinha A mais B, que foi o antes. Aí, ó, absorveu o calor para formar C mais D. Qualquer que seja a reação química. Aí eu pergunto, só de olhar para a temperatura, aumentou ou diminuiu? A quilocaloria, no caso. Aumentou ou diminuiu a quantidade de calor aqui, ó? Aumentou? Para 40. Não é isso, ó? Como é que eu sei, professora? Olha aqui a setinha, ó. Crescente. Está absorvendo calor. Reagente, produto. Então, se tem mais energia no produto, quer dizer que aumentou a quantidade de calor, ou seja, ela absorveu calor. Calor. Ô, professora, Hum, a menina que saiu agora, ela pediu para lhe avisar que ela saiu porque ela tá com muita dor de cabeça. certo. Eu vou deixar gravada a aula lá. Aí depois ela termina, então, de assistir. O bom de você... Ah, professora, então está gravada, não precisava assistir ao vivo. Não, é bom você assistir ao vivo. Por quê? Vocês vão perguntando. Tá vendo a diferença de vocês me perguntar? Sim, é totalmente diferente e melhor. É. Eu deixo a aula gravada e tudo, mas é muito importante vocês perguntarem. Então, vamos lá. São feitas as afirmações. A entalpia dos produtos é de 40 quilocalorias. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Né? Aqui, ó. Produto é o final. E qual é o valor aqui? 40. 40. Verdadeiro. Muito bem. A reação absorve 15 calorias. Como é que eu vou saber? Ó? Fazendo esse cálculozinho aqui em cima. Ó. A variação da entalpia vai ser a entalpia dos produtos, que é quanto? 40 menos a entalpia dos reagentes, que é quanto? Aqui, ó, 25. 40 menos 25 dá igual a 15. Então, ela também é verdadeira. A reação direta é exotérmica. Nessa reação direta aqui, do que está acontecendo, de A mais B, formou C mais D. Está absorvendo ou liberando calor? Tá liberando, professora? Ó, estava em 25 e passou para 40. Absorveu o calor. Absorvendo. Então, é endotérmica ou exotérmica? Endotérmica. Endotérmica. Ó, lembra que aqui o resultado ficou positivo, quando a gente fez o cálculo? Sim. Aqui não está aparecendo mais, mas quando vocês forem fazer, bota o sinal positivo, que aí a gente sempre lembra. Mas o resultado é positivo, então o processo é endotérmico. Aí eu pergunto, a variação de entalpia é 15 quilocalorias? Sim. Sim. Verdadeiro. Então, é correto afirmar que as questões, os itens 1, 2 e 4 são verdadeiros. Então, letra C. Ok? Bem, eu falei de vocês. Até aqui tudo bem? Até essa atividade tudo tranquilo? Sim, professora, às vezes eu me confundo, mas eu vou aprender direitinho. Mas aí você reveja a aula, faça as atividades e vai estudando, pega o livro que você tem. Se não conseguiu comigo a compreensão, busca uma outra aula. Às vezes eu boto sugestões, coloco também, posto lá aqueles mapas mental. Sempre fique olhando o Google Sala de Aula, porque a gente coloca lá conteúdos, orientações para que vocês consigam estudar. A gente sabe que futuramente, não que o ensino fique totalmente híbrido, mas a gente sempre vai ter essa ferramenta. E eu digo a vocês, quando eu voltar, mesmo sendo aula presencial, eu quero continuar usando também o Google Sala de Aula. Porque é tão prático, né? A gente às vezes não tem papel na escola, mas tem um exercício. Aí quero compartilhar com vocês um slide desse, que eu vou dar aula presencial. Aí vai estar lá o slide compartilhado, um material que eu queria mandar para vocês. E tudo ali na sua mão, só mexendo no celular, ou se você tiver acesso ao computador ou celular, vai ter acesso a esse material. Então,
é uma ferramenta muito boa. A gente tem os lados ruins da pandemia, mas a gente tem que observar que tem uns lados que também são bons, tipo, essa questão da inovação, da gente trabalhar com tecnologia, da gente trabalhar com o Google Sala de Aula, que é uma ferramenta muito boa. Então, a gente tem que extrair o melhor desse momento. E eu espero que vocês, enquanto alunos, assim, também queiram buscar mais, compreender mais como é que se trabalha com isso. Não é fácil, eu sei que, como a coleguinha saiu, porque estava com dor de cabeça, realmente, às vezes, ficar na frente da tela do computador não é tão bom, ou pelo celular, porque a gente cansa a vista e tudo. A gente está, assim, esperando por esse melhor momento de ter aula presencial, mas a gente precisa, nesse momento, ficar atento assim, a estudar, a se manter com a mente ocupada, estudando, para que a gente só ficar pensando também nessa pandemia, nesse vírus, a gente pira, né? Então, a gente precisa também manter a cabeça ocupada, estudando. E no que precisar de mim, que não compreendeu agora, também pode chamar no privado. Eu vou postar atividade, de hoje para amanhã ainda vou postar atividade, vou deixar a aula também exposta lá no Google Sala de Aula, para que vocês possam rever as dúvidas, né, estudar novamente isso aí. Bem, por hoje, a gente vai parar aqui, certo? Na próxima aula, que eu vou marcar com vocês direitinho, aí eu vou mostrar como é que a gente representa isso numa equação química. Mas para não misturar muitos conceitos agora, a gente para por aqui. Então, marca aí qual foi o número do slide, certo? Para que vocês não passem muito adiante quando for estudar. A gente parou no slide de número 11. Marca aí, que a próxima aula eu vou dar continuidade a partir do slide de número 12. Aí a senhora vai mandar lá no grupo dizendo qual é o dia certo na professora da aula. Isso. Eu quero fixar pelo menos assim um dia para a gente ter aula toda semana, porque aí fica melhor o contato. Como eu disse a vocês, eu não estava antes fazendo essa aula assim, porque eu não sabia qual era o dia que o grupo A, o grupo B, que estava na escola. Aí, esse sistema híbrido ficou um pouco confuso para mim, não sei para vocês, mas para mim ficou confuso, uma vez que eu só tenho aula remota. Mas aí a gente está organizando os horários direitinho, e mesmo voltando à aula híbrida, que eu não sei se eu volto ainda para a sala de aula, mas aí eu vou fixar um dia, um horário, para a gente sempre ter essa aula. Tá bom? Alguma dúvida? Não, nenhuma. Não, professora. Ótimo. Então, foi um prazer, viu? E até a próxima. Até. Até. Not these